E aí a pergunta é o que é arquitetura e urbanismo, né? Acho que se a gente falar de uma maneira simples e bem generalista, né, e principalmente falando do processo de urbanização, né, a gente está falando que o arquiteto é aquele que pensa e constrói as cidades, né? A gente está falando da construção, a constituição das cidades, de olhar, de pensar as cidades, né? É um papel importante, né, do arquiteto e do urbanista, né? A gente está falando desde mobilidade, sistema viário, até o edifício, né? E a relação do edifício com a cidade, com a rua, né? Então, o arquiteto ele tem essa habilidade, né? O arquiteto, o urbanista, de pensar esses espaços e a articulação entre esses espaços, né? É a partir daí que se desenvolve os diversos campos dentro da arquitetura e urbanismo, que se constrói diversos olhares, como é o caso da professora Luciana Freire com o paisagismo na sequência, né? A professora Amanda com os museus, mas tudo isso tem um olhar articulado, né? E o olhar articulado é que a gente fala de construir cidades melhores, né? A gente está falando de direitos, a gente está falando de qualidade de vida, né? Desenvolvimento sustentável, né? Inclusão social, né? Esse é um olhar que é muito caro, inclusive, aos arquitetos, né? Isso é muito importante para nós, né? O papel e a questão da inclusão social, né? Ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, né? A gente for ver, inclusive, agora, inclusive, com níveis de concentração de renda recordes, né? Isso é importante falar sobre isso. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque esses processos sociais eles se materializam nas cidades, né? Então, fazer a arquitetura é pensar a cidade e é pensar a sociedade também ao mesmo tempo, né? Esse olhar é importante, né? A gente sempre coloca que é importante entender a música, mas é importante compreender a melodia, né? Compreender a melodia significa entender esses processos sociais, né? E como eles refletem no nosso campo, como para a gente construir cidades melhores, é preciso ter um compromisso, né? Com uma sociedade livre, justa e solidária, né? O olhar do arquiteto ele tem que estar muito antenado com essas questões. Essa foto é uma foto icônica, né? É uma foto muito importante, né? Do Tuca Vieira, e que ele representa um pouco os muros que existem na nossa sociedade, né? Eu sempre gosto de citar o Manuel Castells também, né? Que é um sociólogo também muito importante que pensa cidades, né? É lógico que quando a gente fala que é o papel do arquiteto, ele não é o único que pensa, né? A gente tem uma articulação de profissões que, de certa forma, interagem e dialogam com a cidade. A sociologia é uma delas, né? E o Castells tem uma frase simples e que diz muito sobre isso, né? Ele fala que pensar que as cidades nada mais são do que a materialização da sociedade, das relações sociais do espaço, né? Então, quanto mais desigual é uma cidade, né, mais cenas como essa nós vamos observar, né? E a sociedade brasileira é muito essa foto é muito representativa da sociedade brasileira, né? Uma sociedade de muros que são muros da desigualdade, que não são só muros físicos, né? A gente tem também muros materiais e muros imateriais, que de certa forma segregam e separam dentro de um contexto de muita desigualdade social, né? A nossa sociedade em classes sociais muito desiguais, né? Aqui é o caso, por exemplo, essa foto, quer dizer, bairro do Morumbi, né? Por um lado, as mansões aí nesse edifício, né? Com piscinas, inclusive nas sacadas e tudo mais. E do outro lado, a favela de Paraisópolis, né? E o muro separa esses dois contextos com realidades completamente distintas de vida, né? A gente sempre fala que isso é um processo de segregação, né? Segregação socioespacial. E não é o único muro, né? Ao redor do mundo, você pode observar contextos muito similares. Tem grupos de ativistas, inclusive, que eles desenvolvem um trabalho muito interessante, que é fotografar esses muros por drones, né? Então, quem procurar um pouco no Facebook, você vai encontrar esses grupos, enfim, né? E você vai ver que, se a gente for na Índia, a gente vai encontrar essas barreiras, na África do Sul, né? Nos Estados Unidos, né? Países mais desiguais, outros menos desiguais, mas esses muros, eles sempre existem, né? México também, né? Peru. A gente vai ver
não é uma particularidade somente nossa, né? Nós vemos uma sociedade global muito desigual, né? Onde muita concentração de renda, né? Onde os 1% mais ricos, eles detêm grande parte da renda, e com isso você tem reflexo no espaço, né? Essa desigualdade reflete no espaço. Então, pensar as cidades é pensar a questão da desigualdade, e nós vamos ver também o papel do arquiteto nesse contexto na sequência. É por isso que eu estou reforçando um pouco essa discussão. E aí o arquiteto tem um problema de lidar com essa realidade, né? Ele vai olhar para tudo isso, né? E no seu campo, seja uma empresa privada, seja trabalhando para o Estado, né? Uma organização não governamental, ele tem um papel, né? E esse papel é de qualificar as cidades, qualificar os espaços, né? Falando das cidades, dos edifícios, né? E das suas inter-relações, né? O arquiteto ele desenvolve essa habilidade, né? Um olhar, uma sensibilidade, né? E uma capacidade técnica para dialogar com essas realidades, né? Isso eu acho que é um exemplo muito clássico, né? Quando a gente fala de desigualdade, como ela se reflete no espaço do Rio de Janeiro, a gente vai lembrar muito das favelas, né? Uma coisa que marca a paisagem carioca, né? São favelas enormes, né? Se pegar São Paulo, por exemplo, você tem um contexto de uma coisa mais esparsa, né? Elas são muitas também, mas, né? Agora, em São Paulo, o retrato da ocupação de mananciais também é um retrato importante dessa desigualdade, né? Se pegar a professora Hermínia Maricato, que é também uma arquiteta urbanista importantíssima, né? Uma teórica, né? Dos processos de urbanização, da habitação, né? Ela também ela tem uma frase muito simples também, né? Ela fala que o trabalhador ele não desaparece, né? Ao final da jornada de trabalho, né? Ele precisa morar, né? Precisa se alimentar, né? E isso tem um custo, né? Quando o custo do salário ele não é compatível com a possibilidade de ter uma moradia minimamente digna, né? Os espaços que são ocupados são esses espaços que são desvalorizados pelo mercado imobiliário formal, né? Geralmente áreas onde a legislação, né, desvaloriza os imóveis por juízo da ocupação imobiliária, né? E é o caso das áreas de proteção ambiental, áreas de proteção de mananciais, né? Então você teve aí, ao longo dos anos 60, 70, né, onde se intensifica muito, né, o processo de ocupação de mananciais avassalador, né, em São Paulo, que hoje, inclusive, é um problema quando a gente fala de recursos hídricos, proteção do meio ambiente, e é um diálogo muito difícil, né? Porque as questões sociais e ambientais elas se entrelaçam, né? E quando essas questões ambientais e sociais se entrelaçam, quer dizer, eu tenho que, de certa forma, buscar soluções. Eu preciso dar qualidade de vida para a população, né? E, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Né? E é a partir daí que se desenvolvem projetos, onde o papel do arquiteto é fundamental. Vocês estão observando aí, né, na apresentação, a urbanização Cantinho do Céu, né, que é um outro projeto de um arquiteto urbanista importante, né, o Marcos Boldarini, né, de 2008, né, um projeto interessantíssimo que dialoga com essa realidade. O que ele procura fazer é entender esse problema, essa problemática, né, e buscar uma solução que procura, de certa forma, dar qualidade ambiental e de vida para a população e, ao mesmo tempo, proteger esse espaço, uma região na área da represa Billings, né, em São Paulo, né, no município, na região metropolitana de São Paulo, onde o que se coloca é a regularização do bairro dentro de parâmetros ambientais que respeitem a proteção do meio ambiente. Um diálogo entre as questões sociais e ambientais, onde a arquitetura cumpre um papel importante e o urbanismo, né, de conexão entre esses dois temas, né, sempre com um olhar humano, um olhar de prover qualidade de vida a essa população, que de certa forma tem seus direitos negados, né? A gente fala de saneamento, saúde, né? A epidemia de coronavírus, por exemplo, ela foi muito clara nesse sentido, né? As maiores vítimas em São Paulo, quando a gente fala de mortes e de tudo, foram a população que precisa se deslocar cotidianamente para o trabalho, né? Em geral, muitas vezes trabalho precário, né? E em condições de transporte precário também, onde facilita a circulação do vírus,
né? E, ao mesmo tempo, onde as condições de saneamento, muitas vezes, por exemplo, falta de água para possibilitar a lavagem das mãos, levam ao contexto de maior incidência da disseminação do coronavírus, né? Então, e é lógico, as precarizações das condições de saúde, do ponto de vista de uma internação também, de certa forma, levam a maior mortalidade, né, dessa população com relação a outras regiões da cidade onde o nível de renda e de acesso a serviços é maior, né? Então, o corona, você tem aí também um olhar de classe social, né, do coronavírus, não pelo vírus em si, que o vírus não olha, né? Ele procura apenas se disseminar, né, mas com relação às condições ambientais das cidades brasileiras, né, que ela cria essa desigualdade no sentido da taxa de mortalidade, da disseminação do vírus, né. Então, passando por essa questão, quer dizer, a gente fala da regularização fundiária, por exemplo, como o papel do arquiteto urbanista de qualificar espaços, ou seja, espaços que são ocupados de forma irregular. Se procura regularizar esses bairros, no sentido de efetivar direitos, né? E aí a gente fala do meio ambiente até as questões sociais. E uma outra questão importante também, e muito cara também ao arquiteto urbanista, é a discussão do espaço público, né? Quer dizer, o espaço público é onde as relações sociais acontecem, né? A gente está falando das praças, né? Dos espaços livres, né? Onde a liberdade, a manifestação, a democracia acontece, né? Então, espaços qualificados, né? Do ponto de vista, a gente fala do lazer também, por exemplo, isso é muito importante, quer dizer, espaços que, de certa forma, potencializem, viabilizem, né? O acesso da população aos espaços públicos, né? Então, o arquiteto tem esse papel também, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente observa nossas cidades cada vez mais privatizadas, né? No urbanismo a gente chama de enclaves fortificados, né? Condomínios fechados, shopping centers, poucas áreas verdes, né? Que é uma discussão que a professora Luciana também coloca bastante, né? A ausência de parques e áreas verdes nas cidades brasileiras, né? Com isso tudo, quer dizer, a gente tem umas cidades muito pouco agradáveis para o caminhar, muito pouco agradáveis para o conviver, muito pouco agradáveis para acessar o público e fazer o encontro, né? Que isso é uma característica importante, né? Quer dizer, você encontrar o outro no espaço público, né? O diferente, né? O espaço público é um espaço, né, da tolerância, da empatia, né? O espaço, ele é fundamental nesse sentido. Se a gente pode dar um exemplo de espaço público, acho que vocês já reconhecem, né? Quem é de São Paulo, por exemplo, já reconhece essa foto, com certeza já passeou, né, nesse parque. Quem não é também, de certa forma, conhece, porque é um dos parques mais famosos de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, né? Então, é um projeto interessantíssimo até, né, porque ele vem de ali é uma antiga área de extração de argila, né, em São Paulo. E é um espaço, depois a cidade cresceu, né, esse espaço ficou livre e a partir daí se constitui um parque, a partir de uma recuperação de uma área degradada, né. E aí o papel do arquiteto foi constituir espaços agradáveis para esse conviver dentro do parque, né. Está falando do projeto paisagístico, ao mesmo tempo você tem um projeto arquitetônico, né? É um projeto arquitetônico, que é a arquitetura, inclusive, da arquitetura moderna brasileira, muito importante, um referencial muito importante, que é a Marquise do Ibirapuera, né? É uma grande marquise que integra os diferentes edifícios, né, associados ao parque, né? Um projeto do Oscar Niemeyer, né? Talvez os arquitetos brasileiros aí, o mais conhecido, né, também, papel importante em Brasília, né, o central, né, na Constituição, na construção de Brasília, enfim, né, e aí a Marquise, ela tem esse papel integrador e é uma área muito apropriada pela população, né, a gente está falando de música, né, andar de skate, né, onde o projeto em si, né, ele foi muito bem pensado no sentido de que
E como a gente sabe que ele é bem pensado pelo nível de apropriação dele, né? De como as pessoas usam das maneiras mais distintas possíveis. É um espaço que viabiliza muita coisa, ao mesmo tempo é um abrigo do sol, né? É um espaço muito amplo, né? A gente pode ver, por exemplo, os pilotis muito espaçados, o que permite, né, uma circulação mais interessante, né? Podemos circular de skate, passear, caminhar, né? E ao mesmo tempo desenvolver atividades culturais em geral, né? Espaço aberto, né, para ser apropriado pela população. Então, isso é um exemplo, né, de intervenção. Eu imagino que na cidade de vocês, em algum momento, acho que surge na mente de vocês, né, alguns desses espaços livres, né? Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Jaú, né, em virtude da pandemia, né? Aqui tem um parque magnífico, idealizado, né, pelo Vila Nova Artigas, inclusive que é que foi o arquiteto que projetou o edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAUSP, nossa co-irmã, né, de São Paulo, a FAUSP, né? Então, enfim, os espaços livres, eles são centrais para a gente pensar em qualidade de vida, né, saúde, né, tudo isso. Aí é o campo do paisagismo, é o campo da arquitetura, que é um diálogo muito interessante, né? Enfim, a se constituir, a se debater, né? E um outro papel importante também, né, quando a gente fala do arquiteto, do urbanista, né, o arquiteto urbanista, são os equipamentos urbanos, né? Tem um papel aí importante, como a gente pensa as escolas, né? Como a gente... É importante, né? Falando da escola moderna, por exemplo, os hospitais, né? Como se projetava a escola nos anos 70, não é como nós projetamos escolas agora, né? O projeto pedagógico muda e os edifícios mudam com relação a esse projeto pedagógico. Se a gente pegar o projeto pedagógico da década de 70, estava muito alinhado com a ditadura militar, né? Você tinha o mastro, né, na entrada central das escolas, cantar o hino nacional, né? Hoje as configurações, elas são mais diversas, elas mudaram, inclusive, né? E a gente precisa pensar as escolas sempre para a sociedade, para as demandas da sociedade, né? Falando dessas demandas de interesse público, né? De valorização do interesse público. Falamos de hospitais também, museus, né? Equipamentos culturais em geral, né? O papel do arquiteto aí também é central, né? Quer dizer, o projeto de um hospital, o projeto de uma escola, né? São equipamentos de interesse público aí, né? Esse é um referencial quando a gente fala desse tipo de equipamento, né? Eu acho que vocês observando aí esse edifício, acho que muitos já o reconhecem, né? O MASP, né? Museu de Arte de São Paulo, projeto da arquiteta Lina Bobardi, né? Uma arquiteta também italiana, naturalizada brasileira, né? Uma arquiteta importantíssima que desenvolveu esse projeto. Assim, aí dentro dessa ideia, eu fico imaginando, quando vocês pensam um museu, né? Rapidamente vem aquele edifício, né, com enormes colunas, né? Quando você, né, imagina ele, né? Quadros pendurados na parede, né? Em geral, o Museu do Ipiranga, talvez, né? É um referencial que você olha, você já pensa aquele edifício imponente, com aquelas colunas romanas, né? Sei lá, gregas, que enfim, né? E mais aí, de certa forma, um ambiente muito formal, né? Também. Esse olhar que a gente tem quando a gente pensa no museu, né? É o que vem na nossa cabeça, né? E quando a gente olha para o MASP, ele é completamente diferente, né? Imagine esse edifício, aí você vê um vão livre, né? Ele está suspenso, né? Está suspenso no ar. Você imagina esse edifício no chão, né? Ele seria completamente diferente. Simplesmente você eliminando aí essa marquise, ele seria completamente diferente a sua proposta do que ela é, da maneira como ele está aí colocado, né? O projeto dele ele é muito interessante, né? Quer dizer, ele é um projeto que tem um vão livre, que de certa forma integra o museu à cidade, né? E é um espaço de apropriação pela população, né? A Lina colocava até que, por exemplo, que ali poderia ter um circo ali embaixo,
né? E é lógico que ali é um espaço importante de manifestação pública, né? As manifestações com relação a questões políticas em São Paulo, o vão do MASP, ele é um referencial, né? É um espaço de lazer, é um espaço de circulação, né? É um espaço muito importante, feiras, né? Então é um espaço que dialoga com a cidade, né? Ele é uma ideia simples e inteligente, né? No sentido de se pensar, agora pensando isso na época, né? 1968, né? Ao mesmo tempo, ele é um edifício todo envidraçado também, onde você tem aí os quadros não presos com prego na parede, mas com pendurados, né, em sistemas de vidro e blocos, né, de concreto, onde parece que os quadros estão suspensos no ar, né? É uma sensação completamente diferente de você entrar no museu comum, né? Então você tem aí um museu também que pensa, né, em formação, projeto original, de formação para a cultura, né? Então você tem o espaço superior, né, onde você tem aí as exposições, né, tanto as permanentes quanto as itinerantes, né? Você tem o vão livre, que é o espaço de integração, e você também tem o subsolo, né, onde você tem ali ateliês, enfim. Então, é uma proposta interessantíssima e um referencial mundial quando a gente pensa em equipamento, né? Aí, no caso, um museu, né? Quando a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala em São Paulo, a gente sempre lembra do MASP como um referencial importante. E é um projeto, do ponto de vista arquitetônico, interessantíssimo, né? E outros equipamentos, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, nos projetos do SESC, né? Esse aqui é um diagrama aí muito interessante, né, do projeto, né? Ele é bem animado, né? É uma forma nova de se expressar o equipamento. Aí do SESC, o SESC é um equipamento cultural importantíssimo, né? Você tem em todo o estado de São Paulo, aí você tem diversos edifícios com projetos dos mais diversos, né, que do ponto de vista arquitetônico também eles são interessantíssimos, né? E esse é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, né, o Sesc 24 de Maio. Creio que quem é de São Paulo, talvez já tenha passado por lá, né? E aí a gente consegue observar o programa, né? Quer dizer, o arquiteto, quando ele projeta o edifício, ele pensa no programa do que seria o Sesc, né? Quer dizer, quais atividades culturais que serão desenvolvidas, tem uma piscina, né, na parte superior do edifício, né? Espaços para teatro, para lazer, para o café, né, para atendimento ao público, dentista, né? Enfim, você tem todo um programa um edifício que, de certa forma, responde a um programa, a uma demanda, né? Como esse edifício vai responder, pode ser, dependendo do arquiteto, e aí a criatividade, capacidade técnica, escolas de formação, cada arquiteto vai pensar de uma forma, né, o projeto, né? E esse é um referencial importante. O Paulo Mendes da Rocha também é outro arquiteto urbanista, uma referência no Brasil, né, importantíssimo também. E esse é um projeto também que dialoga dentro desse contexto, ou seja, o arquiteto pensando aí a partir de um programa, no caso o SESC, né, ele tem uma programação, uma estrutura, ele vai pensar como esse edifício vai responder a essa estrutura, né? E não só a estrutura do SESC em si, mas como a estrutura urbana também, onde esse edifício vai ser construído. Ele dialoga com toda essa realidade, né? Então eu preciso pensar em diversas... É uma equação complexa, né? Não é uma tarefa fácil, né? E aí tem também a questão da tecnologia que vai ser utilizada, né? O método construtivo, né? Tudo isso demanda uma formação muito específica, né? E aí uma outra questão importantíssima também, né, e que é central, né, é a habitação, né? É um valor social muito importante, né? Antes de tudo, nós moramos na cidade e habitamos em uma residência, né, que é o ambiente central de reprodução da força de trabalho, de convívio familiar, né? E o nosso país é um país com déficit habitacional, déficit de cidades, né? E um déficit habitacional gigantesco, né? Então, pensar a habitação, né? E aí em diversas faixas de renda, né?
e, ao mesmo tempo, pensar projetos de habitação social, ou seja, falando de projetos, né, para constituição de conjuntos habitacionais, isso é muito importante, né, também é um papel importante do arquiteto urbanista, né? E é interessante a gente observar, porque pela própria prática que ocorre no território brasileiro, ou seja, nós temos exemplos muito ruins de habitação social, né? Quem assistiu o filme Cidade de Deus, por exemplo, né? Ou seja, normalmente você constrói um carimbo, ou seja, a mesma casinha repetida várias vezes, sem equipamentos públicos, né? Sem qualificação do espaço público, em locais muitas vezes distantes, nas periferias. Em geral, essa é a realidade dos programas habitacionais, né? A gente está falando do BNH, a gente está falando de vários programas que surgiram no Brasil, e o último foi Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive, onde o papel do arquiteto, quando não foi nulo, foi muito reduzido, né, o papel do arquiteto. E aí muitas vezes se constrói, então, o que vem à nossa mente, até para a nossa própria experiência, né? A gente responde muito essas discussões a partir da experiência de vida, né? Em geral, as experiências de vida, quando a gente pensa em habitação social, habitação popular, geralmente são esses grandes conjuntos habitacionais que são carimbos e que reproduzem uma lógica da desigualdade, inclusive, né? Do ponto de vista de acesso a serviço, do ponto de vista da distância onde eles são construídos, né? Existem exceções, e exceções muito importantes no Brasil, né? A gente pode falar do conjunto Pedregulho, no Rio de Janeiro, que é uma referência importante de habitação social, e a gente tem várias experiências interessantíssimas também no município de São Paulo, por exemplo, todo o interior, né? Dá um exemplo, né, de um exemplo interessantíssimo de habitação social de qualidade, né, quando a gente fala de uma habitação social com um bom nível de qualidade, no sentido de uma família conviver, de uma família ter acesso a equipamentos públicos, de ter um espaço interno adequado, né, falando dos quartos, falando da cozinha, da relação entre esses espaços, né? O acesso, por exemplo, a um posto de saúde muito próximo ali ao local de moradia, né? Esse é o caso do conjunto habitacional do Jardim Edith, né? É um projeto também desse escritório MMBB, né? Mais o HF Arquitetos, né? 2013, onde se construiu uma habitação social muito digna, né? E onde você observa que o papel do arquiteto urbanista é muito importante nesse processo, né? Ou seja, espaços muito bem qualificados, uma habitação muito bem construída, né? Com materiais de qualidade, com processos adequados, com boa tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, com a inteligência com relação a pensar os espaços, né? Espaços muito bem pensados, muito bem qualificados, né? Então, é um exemplo, por exemplo, um exemplo valoroso, né? Quando nós falamos em habitação social, né? E também o papel do arquiteto, do urbanista com relação ao patrimônio, né? Isso aqui é um exemplo, né? É uma antiga fábrica, né? Quem conhece o Sesc Pompeia, já, né? São Paulo ali, né? Na região da Água Branca ali, né? Um projeto interessantíssimo, também uma antiga fábrica, né? Um espaço que, de certa forma, perdeu o seu uso, e ele foi requalificado também pela mesma arquiteta do Museu de Arte de São Paulo, né? Ali na Bobardi, também um projeto interessantíssimo, onde ela você poderia pensar, para fazer o Sesc, demolir a fábrica e construir um edifício novo, né? Ela reconheceu, né, a importância arquitetônica, histórica dessa fábrica, né, e pensou os espaços a partir da qualificação da ressignificação dos espaços dessa fábrica, né? Um projeto interessantíssimo também, onde você tem, inclusive, as chamadas quadras, né, as quadras esportivas empilhadas, né, que aqui está, né, que é um projeto, uma proposta interessantíssima no sentido de garantir esse diálogo entre a preservação e novos usos para esse espaço que se configura agora como o Sesc, né? Eu vou, então, dando continuidade, acho que a gente precisa falar um pouco do nosso curso agora, né? No adiantar já da hora, eu preciso também passar a bola para a professora Luciana, né? A gente falar um pouco também do nosso curso de arquitetura e urbanismo, né?
o curso do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Enfim, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo foi criado em 2010, né? O curso já existia, né? Estamos de 35 anos de curso de graduação e 50 anos da pós-graduação, né? Mas aí se constitui um instituto próprio, né? Nós éramos parte de uma escola de engenharia, nos tornamos há 10 anos, né, um instituto, né? E a ideia, inclusive, é que se constitua como Instituto de Humanas, né? Nós estamos pleiteando também com Geografia, que dialogue também com a arquitetura e que se constitua um espaço de humanas, ou seja, o Instituto de Arquitetura é um espaço de ciências humanas dentro do campus USP de São Carlos, né? Então, aqui é uma foto, né, do nosso edifício principal, né? Nós temos vários edifícios, a parte de tecnologia, todo esse é o edifício principal, onde fica a administração, as salas dos professores, né? E também os ateliês e as salas de aula, né? É o nosso edifício principal. Então, a identidade do curso, né, a nossa identidade, a ideia é formar um profissional capaz de lidar com questões contemporâneas, né, relacionadas à arquitetura e ao urbanismo, e aos processos de urbanização. Por meio de uma abordagem crítica, quer dizer, o que a gente fala, né, a gente sempre olhar para as cidades, para a arquitetura, né, para a construção dos processos de urbanização, sempre olhar para isso com um olhar crítico, né, sempre pensando, de certa forma, como melhorar esses espaços, né, o que pode ser feito no sentido de melhorar, de pensar numa sociedade mais justa, mais igual, menos desigual, né? Então, a ideia é de uma visão crítica desse processo. Ao mesmo tempo, também uma abordagem não só crítica, né? Porque não adianta só criticar, a gente tem que propor também, né? A gente tem que criticar e propor. Então, capacitar o aluno, né? Dar todas as condições, as ferramentas para que o aluno proponha também, né? Ou seja, proponha cidades melhores, proponha espaços melhores, né? A partir de uma visão crítica, de melhoria contínua, né, de tudo isso, ele, né, ver o que deu errado, o que deu certo, e pensar, né, a arquitetura, as cidades a partir disso, ou seja, pensar cidades melhores, propor edifícios melhores, né? Que, de certa forma, está associado também a uma sociedade melhor, né? E também a gente está falando isso em múltiplas escalas, né? O edifício, a paisagem, o território, né? As cidades como um todo, né? Aí o campo da arte também aí é uma das atividades, né, que o nosso aluno desenvolve. A cultura aí é muito importante dentro desse contexto. E esse foi um seminário, né, e um trabalho realizado pelos alunos, uma performance, né, a partir da pergunta o que é urgente, né? Então, a questão da cultura também ela é central para pensar, né, todo esse processo, né? Então, é algo que a gente valoriza muito também dentro do Instituto. Então, a partir disso, essa é uma cena clássica do nosso Instituto. Nós temos muitas atividades práticas, né? Nós chamamos de ateliês, né? Essas atividades para formação profissional, crítica, participativa dos alunos, em diversas áreas de conhecimento, né? A gente está falando de artes, né, como nós vimos anteriormente, teoria e história, da arquitetura, ou seja, olhar para o passado e compreender esse passado, né, da arquitetura, do urbanismo, é fundamental para a gente propor e pensar o presente, né? Então, a teoria e história responde a isso, né? Ao mesmo tempo que a questão do urbanismo, da tecnologia, né, das tecnologias construtivas, né? Também dos processos construtivos, né? Não só da tecnologia, como dos processos de construção, e as dimensões ambientais, né? Os projetos arquitetônicos, urbanísticos, quer dizer, ao longo dos 5 anos, os alunos passam por todas essas disciplinas, né? E ao final, a ideia é que ele consiga trabalhar essas disciplinas de forma integrada, né? E aí você também tem um processo de investigação, né, que é teórico-crítica, associada à experimentação plástica e espacial, essa integração que nós estamos falando, né? Combinadas essas atividades, né, em laboratórios, viagens didáticas, né, que é o campo, né, um trabalho de campo. Um geólogo, ele vai ver rochas, né, o geógrafo vai conhecer a paisagem, também conhece as cidades, e o arquiteto, ele vai conhecer as cidades, os referenciais arquitetônicos. As viagens didáticas, elas são muito importantes. Ou seja, todo ano
os anos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, ou até o quarto ano, na verdade, tem aí as suas viagens didáticas, né, para diferentes capitais do país, né? Junto com isso também palestras, pesquisa, estágio, né? A gente tem valoriza muito também essas atividades extensionistas, né, de relação da universidade com a sociedade. Né? Colocar o aluno em contato com profissionais das mais distintas áreas, né, com colegas de outras instituições, desenvolver pesquisa e realizar estágio, quer dizer, tudo isso faz parte da formação e é algo que nós valorizamos muito. Como se dá o ingresso, né, dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo? Através de vestibular realizado pela FUVEST, né? São 45 vagas e o curso é período integral, com 5 anos de duração, né? E o número dos candidatos por vaga, nós estamos falando de 20,06, né? São 22 vagas para ampla concorrência, 14 vagas para alunos provenientes de escolas públicas e 9 vagas para pretos, pardos, indígenas, né? Que são chamados PPI, né? Que são as políticas afirmativas, né? E o que é importante também, que a Universidade de São Paulo, inclusive, investe muito nisso, é a permanência estudantil, né? Aí vocês estão vendo uma cena de recepção dos calouros, né? Tem uma coisa para ficar tranquilos, né? O trote, inclusive, no nosso campus, e na USP como um todo já é coisa do passado, né? Ou seja, é proibido e na verdade o que nós fazemos é uma recepção, uma integração dos alunos, né? São atividades muito interessantes ao longo de uma semana, que é uma semana de recepção, onde vocês são recebidos de forma fraterna, carinhosa e cuidadosa por nossos alunos, professores, no sentido de que vocês se sintam bem e se integrem à comunidade do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né? E aí, na sequência, nós temos também as informações, né, nessa semana sobre permanência estudantil, ou seja, os alunos que... Não adianta você ter um curso de arquitetura e urbanismo ou qualquer outra área gratuito, né? Você precisa dar condições para aqueles alunos que não têm condições econômicas de permanecer no curso, eles permaneçam. E aí que a USP oferece muitas oportunidades, tá? Para quem tem... quando a gente fala da permanência estudantil para as pessoas com dificuldades de se manterem nesse curso 5 anos integral, né? Então, você tem possibilidade de alimentação gratuita, alojamento, né? Bolsa de estudos das atividades de monitoria, então a gente sempre busca, a gente tem bolsas para que os alunos trabalhem como monitores, ao mesmo tempo tenham contato com a docência, tem vários ganhos, né? Ao mesmo tempo que você recebe uma bolsa para que você tenha a sua permanência, mas você tem um contato com a docência, de pensar, inclusive, futuramente, seguir carreira acadêmica, né? A iniciação científica vai nessa linha também, nós temos um programa unificado de bolsas, seja para as atividades extensionistas, seja para as atividades de pesquisa com foco em alunos de baixa renda, que também garantem aí um recurso importante para o aluno para ele permanecer na universidade, ao mesmo tempo que permite a ele desenvolver uma pesquisa junto com o professor, né? O que traz um ganho intelectual, um ganho seja para a vida profissional, acadêmica, muito importante, né? Lógico que isso para alunos com bom desempenho acadêmico, né? São concedidos, né, esses auxílios de permanência estudantil, né, em geral, né? Mas, assim, a USP fornece muitas possibilidades de permanência, isso é muito interessante, e é algo que, de certa forma, está em risco, né, com os avanços aí com relação contra as universidades públicas, né? Mas é uma coisa que a gente luta, né? Ou seja, eu vou encerrando aqui a minha participação e aí a gente vai para as perguntas, mas também manifestando, né? Não poderia deixar de estar no sentido de que vocês veem para o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, tem acesso à universidade pública, tenha acesso a uma educação de qualidade, o ensino, né? Público, gratuito, de qualidade. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós nos dedicamos no dia a dia e vamos lutar até o fim para que essas condições sejam mantidas, apesar dos pesares e apesar dos acontecimentos recentes.
né? Vamos para as perguntas, então. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.